Minhocário. Opa, vou colocar aqui. Opa, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aí. A live de hoje a gente convidou a Luana do Composta Barão. Aí, a Luana entrou aí. Opa. Luana do Composta Barão, pra gente estar falando mais aí sobre os minhocários, né, sobre as compostagens, sobre a compostagem doméstica, né, e como criar o teu próprio minhocário em casa, né, ter as minhocas, e conversar mais sobre o assunto da compostagem em geral, né, assim, como é que a gente leva adiante, como é que a gente torna cada vez mais popular o processo de compostagem, né. Luana, quando puder, manda aí a solicitação, hein. Estamos só aguardando ela. É uma ótima oportunidade hoje para estar tirando dúvida. Quem tem minhoca em casa, quem tem dúvida, quem tem interesse em começar um minhocário, quem tem algum tipo de dúvida, eu acho que é uma boa oportunidade. Deixa eu ver se consigo. Aí, Luana. Oi, Agora tudo foi. bom, Lucas? Tudo bom aí com você? Também tô arrumando aqui um tripézinho. Boa. Opa, opa. Tem aqui umas minhoquinhas também. Você Aí, tem esse minhocário transparente? é esse aqui. Também, né? Turminha do minhocário. Ai, é muito Pois é, legal, eu gosto muito dele. maneiro. Mas tem que tomar Pra... cuidado, né? Ele é bem sensível, você percebe isso também? Percebo, né? Assim, principalmente pelo fato de ser transparente. Acho que assim, tem a questão dele ser transparente, tem a questão do volume dele ser É, reduzido. Então, quando você coloca resíduo demais, ele tem facilidade para esquentar mais e as minhocas quererem fugir. é. Mas funciona super bem. Eu sinto também quando é muito quente, o calor invade, né? Fica uma sauna lá dentro. Pois é, Eu já na UMI sofri já é com mais difícil. ele. É, a UMA é maior, tem mais ventilação, né? Pois é. Mas, ô Luana, queria primeiro aí agradecer você ter topado o convite. Além aí de fã do trabalho que você faz, assim, de como que você consegue divulgar mesmo os minhocários, trazer cada vez mais pessoas aí para o movimento da compostagem. Eu acho que é uma excelente oportunidade, assim, de da gente conversar com quem trabalha o dia a dia mesmo com as minhocas, né, com os minhocários, e a gente tirar um monte de dúvidas que a gente recebe aí também todos os dias sobre os minhocários. Muita gente querendo começar um... E eu acho que esse momento de pandemia teve uma procura grande. Não sei Nossa, como é teve uma que... procura. Então, acho que é uma E eu que boa... agradeço também o convite, né? Porque admiro pra caramba o seu trabalho. Vejo muita gente tentando copiar, né, entre aspas, tentando replicar. E o pessoal tem muita dificuldade, não sabe a legislação do município, não sabe fazer o método direito, ou... Enfim, várias dificuldades que... A compostagem, se ela fosse uma coisa tão fácil e tão óbvia, nosso trabalho nem existiria, né? Porque todo mundo faria. Mas ainda é uma novidade, ainda é uma coisa fora do padrão. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Com certeza, sem dúvida. Quer começar se apresentando? Contando mais sobre o Então, composto? quando eu era adolescente, eu me preocupava muito com reciclável, né? Eu achava que quando eu ia na casa de alguém, a pessoa não reciclava, tipo, eu achava um absurdo. E eu fiquei muito tempo nessa pira do reciclável, indo em cooperativa, fazendo trabalhos, assim, nessa área, até que numa dessas entrevistas, desses trabalhos, uma pessoa falou pra mim, tipo, e por que você não tá preocupada com orgânico, né? E eu, orgânico é lixo, é comum, não tem jeito. E daí ele falou não, né? Me explicou os impactos ambientais, os impactos sociais, me explicou a compostagem doméstica, ele já fazia compostagem com minhoca. E eu fiquei assim, meu Deus, se eu que pesquiso tanto, que leio tantos livrinhos e manuais, sabe? Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Verde, nunca tinha ouvido falar nisso. Imagina os outros. Pois é. Daí isso mudou, assim, minha vida, porque eu comecei a ter um outro olhar sobre o lixo, sobre as políticas públicas, sobre as campanhas,
né, começa a ter um olhar mais crítico. A gente vai num evento sobre meio ambiente e tem aquele pessoal mais velho tomando água no copinho plástico, né, a garrafinha plástica virando no copinho plástico. A gente fica, não, é só cada um ter o seu galãozinho ou um copinho, né? Pois é, e Mas foi daí daí que foi essa jornada. eu acho que é impressionante mesmo, assim, que como que o resíduo orgânico, que é o mais impactante quando vai para o aterro sanitário, é tão pouco falado, né, e tão pouco compostado, né? A história aqui do ciclo orgânico começou justamente na época de faculdade, né? Eu fiz engenharia ambiental e antes de entrar na engenharia ambiental, eu nunca nem tinha ouvido falar de compostagem, né? Mas ao longo do curso eu participei de um projeto de extensão, que é o Muda, que a gente trabalhava com permacultura, né? Quando eu conheci a permacultura e conheci o projeto Muda, que foram abrindo os caminhos, né? Fui conhecendo mais esse universo. E aí, além de trabalhar com agrofloresta e bioconstrução lá no Muda, a gente começou a trabalhar com compostagem. E aí, muito inspirado, a gente pesquisando, conheceu a Revolução dos Baldinhos, né? Conheceu a prática de separar nos baldinhos e de fazer a compostagem. A gente falou, não, vamos começar a fazer com os baldinhos em casa. Então, ao longo da faculdade, eu tinha o meu baldinho, separava o orgânico ali nele e levava de ônibus para a faculdade. E aí lá a gente foi fazendo a compostagem, cada vez mais aumentando a escala, né? Levando para um trailer da faculdade, depois para um dia do bandejão e trazendo mais volume ali para a compostagem. Daí comecei a gostar do assunto, comecei a trabalhar numa empresa de grande escala, mas comecei a ver justamente que o maior empecilho que o pessoal tinha para fazer compostagem era justamente o fato de morar em apartamento, né? Então, tinha muita gente que queria, assim, quando se sabia, começava a se dar conta do problema, a pessoa falou assim, não, quero compostar, mas, pô, cara, criar minhoca em casa, aí vem uma série de medos, né, assim, fala assim, não tem como, de receita, e o baldinho funcionava super bem, então foi ali que surgiu a ideia de levar o baldinho para mais pessoas e trazer uma solução que fosse mais simples, fácil e prático para estar compostando. Mas a gente começou a perceber... Eu lidei bastante com isso também, no começo das vendas, ou no meu mestrado, que eu procurei famílias para serem voluntárias. Teve família que, nossa, que lindo o seu trabalho, todo mundo tem que fazer. Ah, não, mas eu não. Não dá, sabe, às vezes as pessoas inventavam desculpinhas, mas tem as pessoas que realmente não tinham conhecimento, né? Ou tem os mitos, às vezes na infância ela teve algum contato com roça, tinha alguma composteira que a pessoa só jogava as coisas no fundo do quintal, não era uma composteira, né? Aquele lixãozinho, que não é nem enterrar, tem família que faz lixãozinho em casa, e daí a pessoa fica traumatizada e acha que aquilo é compostagem. E não é. Pois é. Uma compostagem bem feita não é para ficar tendo odor, tendo vetor. Não é. Aí a gente acabou percebendo aí ao longo do ciclo que na verdade, existiam dois públicos, né? Tem um pessoal que quer uma solução que seja mais simples, fácil e prático possível, que é botar no baldinho, a gente coleta e faz a compostagem, né? Depois devolve o adubo. E já tem um pessoal que tá disposto ali a dedicar um certo tempo, né? E investir o tempo mesmo em estar criando as minhocas em casa, quer trazer o filho para participar junto e quer ver o processo todo e tudo mais. E aí a gente sempre indicava os minhocários aí da Morada da Floresta, né? Ou outras opções para estar fazendo o próprio minhocário. E aí em 2018 a gente começou a revender os minhocários da Morada. Né? E aí foi bem bacana se envolver mais com esse processo. Né? Eu lembro que quando eu fui para o Rio em dezembro de 2018, vocês e eu, assim, a gente foi da primeira leva de revendedor, né? Daí tinha gente que começava um pouquinho, mas não continuava. Uma pessoa que queria trabalhar com sustentabilidade, mas não estava mergulhada igual a gente, né? Porque eu não cheguei a fazer um estágio em sustentabilidade, mas no estágio foi o momento que eu vi a realidade do mundo, eu vi como as pessoas não têm informação, como falta educação, e eu comecei a me dar bem no meu TCC com a minha professora, na parte de reciclagem e tudo. Ela era bem do perfil lixo zero, super assim,
vão prevenir, só que ela tinha muita dificuldade de transmitir isso. E eu gostei de fazer o TCC. E daí ela me convidou para fazer um mestrado. Nossa, eu nunca na minha vida tinha pensado em fazer mestrado, tipo, no meu perfil, ficar sentado estudando. Mas fazer um mestrado para estudar uma coisa com que eu quero trabalhar e que, tipo, vai ter um sentido, é outra história. Daí eu fiz o mestrado de minhocultura do Minhobox, fiz que legal, curso não de sabia. biogás, fiz vários cursos, tudo assim que tem na internet, eu fui fazendo. Porque só quando a gente realmente tem muito conhecimento para a gente conseguir aplicar, né? Porque senão eu trabalharia numa empresa de lixo se a solução já estivesse pronta, já existisse. Ela não existe, a gente está construindo essa solução. E nós somos parte da solução, né? Eu estou mexendo mais com a população mesmo ali, ó, mexendo no minhocário, fazer a compostagem em casa, mas eu tenho um monte de cliente que tem restaurante, que tem loja, que precisa contratar um serviço. Ou que mora num condomínio e que não vai dar conta de compostar tudo. Então, eu acho que todos esses serviços são muito complementares. Pois é. A gente fala a mesma coisa, a gente fala que a solução, né, é um pouco de cada uma dessas, de cada um desses perfis de iniciativa, né? Tanto as soluções domésticas mesmo para estar fazendo compostagem dentro de casa, solução comunitária para estar fazendo compostagem no próprio condomínio, no próprio bairro, no horta comunitário, as soluções de coletas domiciliares, né, de resíduo orgânico, as soluções de coleta comercial. Sim. E por aí vai, né? Então acho que tem muita sinergia, né? Eu acho que... E começar do fato a pessoa entendendo que ela tem que separar o resíduo orgânico, né? Eu também percebi que quando o cliente ele fala que, nossa, mas vai ser muito difícil separar, vai ser muito difícil, eu falo, bom, então acho que você ainda não é meu cliente, porque não é difícil. Pois é. Né? Eu já vi uma vez vocês fazendo uma postagem sobre colheres, que tinha muita gente que acho que na hora de raspar o prato ia a colher e mandava, e vocês tinham uma coleção de colher. Pois é, a gente vê que os campeões que aparecem aqui são os talheres. Os talheres aparecem muito. O que mais aparece em quantidade é o fitilho que amarra as verduras, né? Isso é impressionante. Quando a pessoa corta ali o talo da verdura e joga o talo amarrado junto com os fitilhos. Adesivo de fruta é um que aparece bastante. Às vezes aquela sacolinha que embala a verdura, né? O alface e tudo mais, acaba aparecendo. Mas é uma questão de hábito, né? Quando a pessoa começa a fazer, entra, deixa de ser um trabalho, né? Passa a ser algo automático, né? Que faz todo sentido. Sim. E daí tem que Luana, dar um feedback, né? Fazer campanhas de vez em quando. Fala, perguntas. O minhocário. Opa. Pois é, eu acho que tá com um atrasozinho no vídeo. Mas vamos lá. O que eu ia te perguntar? Eu acho que é bem legal a gente aproveitar essa oportunidade, porque tem muita gente que compra o minhocário com a gente. A gente procura dar todas as instruções, todas as dicas de como como criar as minhocas sem não ter nenhum tipo de problema em casa, mas é inevitável que aconteça alguma coisa. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Assim, eu queria te perguntar os principais problemas que você vê e quais são as principais dicas para a gente resolver eles, né? Olha, o primeiro passo, eu acho que é a ansiedade. A gente tem que lidar com a ansiedade, tem que pedir para as pessoas terem um pouco mais de calma e de paciência com o processo todo, né? Tem que entender que a compra não é uma máquina. Ela é um ecossistema. A gente está simulando o que acontece na natureza, tentando trazer isso para dentro de casa. Numa caixa plástica, numa caixa de madeira, que seja. Mas a gente está tentando replicar a natureza em casa. Então, a gente precisa ter um pouco de compreensão para entender ela, né? Então, no Composta São Paulo e no meu mestrado, uma informação que foi sempre destaque é essa questão da ansiedade. Porque as minhocas, elas têm um tempo para se reproduzir. A gente fornece uma porção de minhoca que é uma base. E essa população vai crescendo de acordo com o espaço que tem e com a alimentação. Então, não precisa também ter muita ansiedade de querer comprar uma quantidade muito grande de minhoca. Né? Elas vão se reproduzir de acordo com o que a gente coloca. Então, trata como se fosse um filhinho mesmo, sabe? Um bebê, um pet. É muito mais próximo de um pet
do que uma máquina. Então, esse é o primeiro lugar. Segundo, não acha que a composteira vai ter um local que vai ser o definitivo. Tipo, não tenha na sua cabeça que a única opção para ter uma composteira doméstica é que ela vai ficar na lavanderia ou na varanda. Porque às vezes, né, aqui no meu apartamento, ela fica na varanda, só que no verão, o sol da tarde é muito forte, então fica muito quente. Então, no verão, eu não posso deixar a composteira no mesmo local que eu deixo no inverno. Não posso, tem que ter uma flexibilidade. Se você vai viajar no período de Natal e Ano Novo, que é muito quente, coloca a composteira no ambiente mais quente, mais fresco do apartamento. Né? Um local que, tipo, não tenha problema enquanto você viaje. Então, acho que essas duas questões da paciência e do ambiente é muito importante. Né? E, às vezes, a sua composteira pode estar tendo algum problema pelo ambiente que ela está. Pode parecer que é um ambiente adequado, mas não é. Às vezes é um lavabo, um banheiro muito fechado, que não tem ventilação. Ele pode ser fresco, mas sem nada de ventilação também. Não dá muito certo. Então, acho que começamos por essas duas dicas, eu acho. Paciência e lugar. Eu boto Terceira dica. Vai. Fala. Não, o que eu ia falar é que a gente escuta muito isso, assim, a gente já viu milhares de casos acontecendo. Acho que a questão da ansiedade, né, principalmente quando tem nas fotos, quando tem as postagens, quando a pessoa vê na internet aquele cérebro de minhoca, aquele montão de minhoca fervilhando na mão, já espera que quando começar a minhocar vai acontecer isso, vai começar a colocar o resíduo orgânico, coloca num dia, ele vai sumir no outro, vai ter aquele humus pretinho, bonito, aquele montão de minhoca. E, na verdade, isso leva muito tempo, né? Então, os minhocários que a gente revende aqui, a gente revende com uma porção de 100 minhocas. A gente também revende só o kit minhocário, né? Que são as minhocas, a serragem e o composto para poder começar. Mas aí a pessoa fala assim, não, mas minha casa são muitas pessoas e tudo mais, 100 minhocas não vão dar conta, né? E realmente não vão dar conta 100 minhocas. O lance 100 minhocas são suficientes para você começar uma colônia ali na tua casa e ela vai de pouquinho em pouquinho crescendo, reproduzindo. Quando você for ver, vai chegar um ponto que o teu minhocário vai ter 1000 minhocas, mais que isso, que aí sim vão estar dando conta de todo o teu resíduo. Mas é importante, quando começa devagarinho, começa de pouquinho em pouquinho. A questão do local que você falou, acho que é fundamental, né? Assim, cara, tem que ser um local fresco e nem sempre é o mesmo local ao longo do ano todo. Teve um cliente mesmo nessa semana que falou assim, comprei o minhocário com vocês há 3 meses atrás, tá funcionando tudo perfeito. Agora, semana passada, começou a aparecer minhoca morta, minhoca subindo pelas paredes, caindo no choru. Exatamente. Aí eu falei, cara, colocou algum resíduo, colocou cozido, colocou carne, colocou coisa errada. Não, mesma coisa. Eu falei, deixou de colocar serragem, colocou mensagem. Não, coloquei a mesma quantidade de serragem. Ela falou, estou fazendo tudo exatamente igual, mas aconteceu isso. Eu falei, cara, calor, né? Quando você comprou há 3 meses atrás, estava fresco. Agora, calorão entrando aí, chegando o verão. E eu fiz a faculdade, fiz o mestrado na Unicamp, em Campinas, né? Atualmente eu tô morando em São Paulo, mas eu pretendo voltar pro interior, eu amo o interior. Clientes do interior, comprem comigo, por favor, me ajudem a voltar pro interior, que eu não quero ficar em São Paulo. Mas o que acontece em Campinas é que tem dia, em julho, que você acorda 17 graus e às 3 da tarde tá 37 graus. Campinas tem uma amplitude térmica, Ribeirão Preto, que é absurdo, assim, é muito assustador. Porque no verão, na época do Natal e Ano Novo, a gente já está acostumado, a gente já está preparado com o calor, a fazer o ar-condicionado, né, a garrafinha congelada. A gente começa a ter umas manhas. Só que quando acontece do nada esse pico de calor em julho, o pessoal tem problema também. E essa semana passada eu tive muito... O grupo ficou bem agitado, muita gente com as minhocas querendo sair, descendo para a base do líquido, do biofertilizante líquido. Pois é um problema bem comum, né? Mas vai lá, diga a tua terceira dica aí. Então, daí é um pouco o que você falou também, da ansiedade de começar aos poucos a quantidade de resíduo. Então, já teve clientes que eu vendi
e era algum local distante de São Paulo, a composteira ia demorar tipo 2, 3 semanas para chegar, e daí ela falou, ai, que legal, eu já estou há uma semana juntando os resíduos. Eu peguei e falei, olha, ou você vai ter um congelador muito grande, ou é melhor você jogar tudo isso fora, não se sinta culpada, sabe? Não, a gente não tem que ficar querendo pagar os nossos pecados do passado da noite pro dia. A gente já passou anos jogando resíduo no aterro, né? Quiçá no lixão, quem mora no interior, que não tem nem aterro sanitário, né? Então, tipo, não precisa ser da noite pro dia que você vai resolver tudo. Tanto que eu nem gosto muito de ficar falando lixo zero, porque isso é uma utopia e as pessoas estão mercantilizando isso de uma maneira que eu não acho muito legal. O importante é você identificar que você precisa desperdiçar o mínimo possível. E daí isso vai em tudo na sua vida. Não é simplesmente a compostagem que vai diminuir o seu lixo. É tudo. É você aprender a usar os cosméticos com mais consciência, né? Com menos desperdício. É fazer as compras com menos desperdício. Às vezes o pessoal manda pergunta no grupo. Tem um pacote de farinha que estragou. Venceu. Posso pôr na composteira? Daí eu demoro assim um tempinho para responder. Daí eu respondo. Venceu quando? Está com bicho? Está com cheiro? Está com uma aparência desagradável? Daí a pessoa fala, ah não, venceu o mês passado, mas parece que está tudo bem. Eu falei, olha, então usa. Se é um alimento seco, por exemplo, um enlatado, tem uma grande diferença. Nos Estados Unidos e na Europa eles falam, né, sobre o best before e use by, né? Tipo, usar até e é melhor antes. Nem sempre porque tá com a data ali de validade significa que está estragado. Entendi. Então, assim, eu também tento muito falar para as pessoas que o minhocário, a compostagem, tem que te trazer toda uma nova visão de vida. Porque se você achar que você vai continuar gerando a mesma quantidade de resíduos, seu minhocário não vai dar conta. Pois é. Você vai precisar, uma família de 3 pessoas, você vai precisar de um minhocário de 4 caixas. Tipo, não. Pois é. Fala. Eu ia falar, acho que é isso. Começar um minhocário, começar a fazer compostagem. Acho que é um excelente convite para você começar a ver os teus hábitos de consumo, né? Não dá para a gente falar de geração de lixo sem a gente falar antes, sim, nos nossos hábitos de consumo. E quando a gente começa a compostar, a gente começa, de fato, a ver o que a gente está gerando, né? Exato. E realmente não adianta... Assim, se você for gerando resíduo loucamente, né? Assim, compostar vai ser uma tarefa complicada, né? Acho que faz todo sentido. E o que você falou, assim, tem muita gente que às vezes vai separando resíduo antes de comprar o minhocário. Aí quando compra o minhocário, começa e já coloca uma carga imensa de resíduo. É problema na certa, né? E tem muita gente agora comprando, e daí a pessoa enche em um mês, e daí ela já compra uma terceira caixa, porque ainda não terminou, né? E daí tem muita gente que não lê o manual, que tem... Aqui, vou até abrir pra gente ver. Que tá explicado direitinho, né? Quando as 2 caixas encherem, a gente precisa inverter e coletar o adubo. Tem muita gente que não lê esse detalhe. Porque na primeira vez que a gente, né, tô aqui com o minhocário, a primeira vez que a gente enche, quando a gente deixou ele descansando e a gente vai coletar, ele abaixa o volume, né? A caixa não vai ficar mais cheia igual ela estava antes. Daí tem gente que coloca mais resíduo. A pessoa não tira o adubo. Pois é. Ela inverte e fica colocando, inverte e coloca, inverte e coloca. Daí chega uma hora que ela fala, Luana, minha composteira parou de funcionar, porque agora não abaixa o volume do resíduo. Daí eu pergunto, nossa, mas você tá quanto tempo compostando? Você já tirou o adubo quantas vezes? Ah, não, o adubo líquido eu tiro toda semana, mas tá tudo certo, não tá? Eu falo, mas e o sólido? E a pessoa fala, tem que tirar? Tem que tirar, não desaparece, ele se transforma. Parece simples, né? Mas é importante a dica. Um ponto que a gente costuma falar com todos os clientes que compram minhocário é a questão da frequência da alimentação das minhocas, né? Que é mais interessante você alimentar com uma frequência maior o teu minhocário do que juntar o resíduo e alimentar assim, vou alimentar uma vez por semana só o meu minhocário e vou alimentar com uma quantidade muito grande, né? Quando você alimenta o minhocário, né, o resíduo, quando ele começa a entrar em decomposição, ele libera calor, faz parte do processo
de decomposição aeróbica, né? Então começa a esquentar, é normal. Tem muita gente que pergunta da tampa, né? Aquela tampa suada, se é normal. Suada. É Os normal, vai bichinhos suar. passeando, é normal, um ecossistema. Exatamente, vai suar a tua tampa. O problema é quando você coloca uma quantidade muito grande de resíduo, esse calor vai invadir o teu miocárdio todo. E as minhocas, elas não aguentam a temperatura muito elevada, né? Então vai ter a mortandade de minhocas. Então o ideal é alimenta de pouquinho em pouquinho, mas todo dia, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, assim, eu acho que... Eu falo para alimentar umas 3 vezes por semana, tipo um dia sim, um dia não, um dia sim, dois não, porque também todo dia, às vezes você tem uma quantidade muito pequena, daí você fica Sim, meio que pondo muita serragem, né? No longo prazo eu não gosto do potinho de sorvete, mas eu acho que ele é uma ótima medida para começar. pois é. Né? Tipo, um potinho de sorvete. Depois você compra um potinho maior e coloca a serragem no fundo. Isso também é uma dica que, tipo, mudou a minha vida e dos meus clientes. E eu falo para eles que isso não é simplesmente uma dica, isso é uma regra. Porque essa serragem que você coloca aqui, na hora que você colocar a casca de fruta, de banana, de legumes, ao invés de ter aquele chorume fedido que a gente está acostumado ali, traumatizado de carregar o saquinho, a serragem já vai absorver essa umidade, né? Então não vai ficar desagradável na hora que você virar na composteira e vai já estar equilibrando o carbono e o nitrogênio, a umidade. Então vai ficar tudo mais agradável aqui dentro para você virar na sua composteira. Então a sua experiência mesmo, mexendo com resíduo, vai ser muito mais agradável e vai ser melhor para as minhocas. E você talvez nem precise ficar lavando o seu baldinho toda vez que você vira, porque ele já sai meio que sequinho, né? Mais limpinho. Pois é. Isso ajuda muito a evitar a mosquinha também. Muito, muito, muito. Essa é uma dica boa, a gente tem que começar a passar pro pessoal aqui também. Essa a gente nunca indicou, não, mas boa. Não? O que Nossa, essa é a não, dica do Claudião, ó, das velhas. boa. O que a gente indica para os clientes do baldinho que a gente coleta, no baldinho, o saco, como ele é feito de milho e de mandioca e é bem fininho, também acaba passando o líquido, né? Ah, Daí tem gente que se incomoda com o líquido. A gente indica colocar jornal ali no fundo. Geralmente o pessoal que assina o baldinho não tem a serragem em casa, né? Então coloca 2, 3 folhas de jornal, jornal ali no ótimo. fundo, ou algum Ótimo. tipo de papelão, alguma coisa que vai absorver esse líquido e ele já vai junto para a nossa compostagem, funciona super bem. Mas para quem tem Sim. minhocário já tem a serragem em casa, já vai usar no minhocário a serragem, Nossa, isso é uma ajuda boa dica. muito. Mas Ajuda muito. E é isso, tem O que ter tipo lixeirinha de pia, né? Assim, a lixeirinha tem que pequena de ter. pia. E não precisa ter saquinho plástico também, né? Se você põe essa serragem, como a ideia é que você vire na composteira, você pode depois lavar. Não precisa ter o plástico ali. Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que a compostagem doméstica também, ela é um passo muito legal para você reduzir o plástico. O saquinho do lixo, você vai ver que não precisa, que aquele saquinho que você juntava, ele é inútil. Pois é. E é importante falar nem o saco compostável também, né? O saco compostável, ele é compostável na compostagem com micro-organismos, né? Termofílica. Termofílica, que vai esquentar e tudo mais. Na compostagem do minhocário, na vermicompostagem, não entra os bioplásticos, né? Acho que é importante. É. E eu não sei se acontece muito aí, mas as mosquinhas, né? O pessoal pergunta muito para se Então, já larvas, como é que aconteceu tem? de... Teve um período, no verão do ano passado, que eu tava ficando um pouco louca, porque a Morada da Floresta tinha mudado um pouco o fornecedor, e daí tava vindo às vezes da matriz, eu tava tentando controlar, mas teve um mês, os clientes estavam tendo problema com mosquinha. E daí eu fiquei desesperada, porque antes a minha taxa de reclamação assim de mosquinha era 1 a cada 20 clientes. Tipo, era uma taxa baixa, era aquele cliente que realmente não colocou muita serragem. Mas nesse período do verão do ano passado, em dezembro, 9 de 10 clientes reclamavam de mosquinha. E cliente que tinha vindo na minha casa retirar composteira, que eu faço a explicação, cliente que fez oficina. Então eu falei, não, tá alguma coisa errada. Daí eu até conversei com o Cláudio, com o pessoal, né, sobre as matrizes de minhoca. Porque se você manda uma matriz já com mosquinha, fica difícil você já começa com problema. Então, no começo eu não concordava com a regra que acho que tem algum pessoal, não sei se é do iCoisas ou
Tem algum desses revendedores de composteira em caixa plástica que coloca no manual para esperar 2 dias antes de começar a alimentar. E eu nunca tinha concordado com essa regra, que era uma regra tipo de clima minhocas. Mas depois desse período, eu achei que isso faz um certo sentido. Então, eu comecei a falar para os clientes esperarem um dia, né, colocar as minhocas à noite, esperar o dia seguinte, um período de 12 horas, antes de colocar os resíduos, para a gente conseguir identificar a origem das mosquinhas. Eu incentivo que as pessoas usem o repelente de ninho, que ajuda bastante. Espirrar nos resíduos antes de virar na composteira. Então, você vai ter o seu baldinho, né? Com a serragem, o resíduo orgânico. Daí, antes de virar na composteira, dá uma espirrada. Vira na composteira. Também é importante misturar um pouco do resíduo orgânico com essa serragem na hora que você vira. Porque se ficar um bloco todo úmido, de casca de banana, casca de mamão, etc., vai também incentivar um pouquinho as mosquinhas, umas larvas internas, né? Então, tem a importância da serragem misturada no resíduo orgânico e a camada de cima, que daí eu falo para os clientes que é tipo uma camada protetora, um edredom, tem que ser grossa, não economiza. No começo, principalmente, não economiza, põe um monte. Eu prefiro que a composteira dê errado porque ela ficou muito seca do que ela dê errado porque falta serragem e daí deu larva, deu bicho, deu tudo de ruim. Porque consertar uma composteira que secou é fácil. Agora, uma composteira que virou papa é desagradável. Exatamente. Cara, falou tudo, assim, eu acho que a serragem, a gente vê muito esse erro, assim, de colocar pouca serragem, errar na mão da serragem, então tem que colocar praticamente a mesma proporção, né, assim, a quantidade que você colocou de resíduo orgânico, você vai colocar de serragem ali, mas mais importante, ela tá cobrindo bem, né, assim, tá criando uma camada que proteja, né, porque a mosquinha, para começar, muitas vezes a mosquinha, o ovo dela já vem no próprio resíduo orgânico, né? Às vezes a fruta está ali na fruteira, aquela mosquinha de banana já está ali naquele ambiente. A própria fruta amadurecendo, ela já atrai as drosófilas, né? E quando você, às vezes o ovo já está ali na casca dela, quando você joga no miocárdio, você já está colocando a mosquinha ali. E quando você cria aquela camada de matéria seca, você cria uma barreira para uma nova mosca não entrar e não colocar mais ovos. E para aquele ovinho ali, ele vai morrer no calor. Sair. Ele não sai. Então é importante ter uma camada grossa de serragem. O que a gente viu que mudou, assim, que melhorou bastante a qualidade dos miocários foi a dica de colocar uma camada ou de jornal ou de papelão ali por cima. Você vai criar uma tampa na tua composteira. Então, cria uma barreira física para a mosquinha não pousar e não colocar Porque muitas vezes a serragem se errou ali na mão, colocou de menos, às vezes ainda cria um espacinho e a mosquinha... Eu já cheguei a falar isso para alguns clientes, que o problema estava sendo muito persistente. Eu tô assim, dando orientação e a mosquinha não sai de jeito nenhum. O cliente tá ali super atencioso e não tá resolvendo. Daí eu falo para tirar toda a camada de serragem, coloca num saco, fecha, guarda para você reutilizar a serragem depois. Você vai colocar uma camada de serragem nova, bem grossa, sem economizar, tipo uns 8 centímetros se precisar, sabe? Põe bastante serragem e daí põe essa folha de jornal por cima. Mas isso eu falo quando, tipo... Nossa, não tá dando mesmo. Mas eu acho que é interessante o jornal. Eu gosto de sugerir colocar o jornal por baixo antes das minhocas. Porque logo aquela primeira camada de minhoquinha e de humus, para elas não caírem, né, nas outras caixas e eventualmente secarem. Para tentar mantê-las ali. Porque o jornal vai se decompor rapidinho. Pois é. Boa dica. A Milene está perguntando se as minhocas comem a serragem. Estão perguntando também se colocar terra em vez de serragem. E além da serragem, outras opções de casca de arroz ou folhas secas, né? Vamos por partes, então. Ó. Sobre as outras opções com relação à serragem. Papelão. É muito legal. O papelão nada mais é do que a árvore toda triturada. Essas caixinhas de ovo também,
a gente consegue ver aqui, ó, olha as fibras como já estão soltinhas, né? Isso nada mais é que o carbono, a lignina, igual a gente tem na serragem. Então, eu gosto desse material, eu pico ele, eu gosto de deixar ele misturado com resíduo orgânico, porque ele vai ser uma fonte de carbono fácil. Mas assim, se acabou realmente a sua serragem e você, por um acaso, tem um monte de papelão, pode picar bastante, 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 bastante mesmo, e pode usar. Mas assim, não é pouca papelão, não vai ser pouquinho, tem que ser muito, porque você tem que conseguir construir uma camada que o ar não circule, que esse cheiro não saia. Então não é simplesmente achar que cobriu, tem que ter uma espessura, né? E daí com relação à folha de jardim, é uma questão muito parecida também. Se você coloca meia dúzia de folha, parece que cobriu, mas não cobriu. Precisa amassar, precisa esfarelar ela para ela conseguir ali se decompor. Porque senão ela não vai se decompor. Casca de arroz, particularmente, eu nunca coloquei. Eu tenho aquela casca de arroz queimado que eu uso nos vasos, mas eu nunca usei na composteira. Eu tenho um cliente que ele usa o pó de coco. Ele compra, né, nesses gardens grandes, no Ceasa. Ele fala que a qualidade do adubo é muito legal. Uma bacana, não sei se já viu, tem uma empresa que eu acho mal barata, uma empresa indiana chama Daily Dump, que vende uns minhocários lá na Índia. Já viu? Já, eu gosto muito. Tem umas paradas bem legais deles. Eles vendem um mix de carbono, né? Então eles vendem a matéria seca para as pessoas colocarem nos minhocários. E o bacana é que eles já fizeram um mix. Então já vem serragem, já vem papelão, já vem fibra de coco, já vem uma composição bacana com vários tipos de carbono. Que o interessante é isso, assim, dá para usar folha seca? Dá para usar o jornal? Dá para usar o papelão? Dá para usar a serragem? Só que cada um tem uma particularidade, né? Então, às vezes, um consegue absorver muito mais a umidade do que o outro, um mantém a estrutura por mais tempo. Então, por exemplo, vai usar só papelão, vai usar só jornal, tem a tendência dele se decompor muito rápido, vai ficar um composto mais pegajoso, a chance de faltar oxigênio ali dentro é maior, né? Então, assim, cada um tem tem um efeito diferente. Aí eu acho bacana a dica do próprio Cláudio, né, da Morada Floresta. Assim, cara, dá para fazer com outras coisas? Dá, mas começa com a serragem, que é a mais simples de todas, né? Sim. A chance de dar errado é a menor. E depois que você pegou o jeito do teu minhocário e pegou mais confiança, aí você vai experimentando outras fontes aí de matéria seca. Eu acho que é excelente a dica, assim. Não, e total, e eu falo muito para os clientes, assim, sabe? Quando você assistir os meus vídeos no Instagram, nos destaques, que tem lá um monte de informação, tem um monte de dia eu mostrando a composteira, lembra que a minha composteira nesses vídeos, ela já tem 2 anos de atividade, eu já faço compostagem há 7 anos, eu já usei vários tipos de matéria seca, então eu já tenho uma mãozinha mágica, né? Eu falo. Teve uma cliente recente que ela comprou a composteira, daí tava tendo mosquinha, e desde o começo ela tinha me explicado uma dificuldade que ela tinha, porque ela morava com os pais e a composteira ia ficar na cozinha, né? Então eu tava com uma preocupação, assim, a mais com ela. Daí ela tava me pedindo muita ajuda, tudo. Eu peguei e falei, Cláudia, não esqueci o nome dela agora, Érica, traz a sua composteira aqui, traz a composteira, só a caixa, põe um papelão, traz pra mim, eu vou cuidar dela por 1 ou 2 semanas. Cuida da sua lavanderia aí pra tirar qualquer ovinho de minhoca que tenha. Eu vou com a minha mãozinha mágica eliminar essas mosquinhas e te devolver a composteira, a caixa, né? Foi um caso muito pontual. Daí cuidei da composteira dela. O pai dela ficou super agradecido, veio aqui um fofo. Ele, não, quero compartilhar com todos os meus amigos, economistas e tal, super legal. E daí chegou na casa dela, eu todo dia, e aí, tá tudo bem, tá tudo bem? Dela, ai, Luana, vem pra minha casa, as mosquinhas voltaram, não sei o que. Ela começou a chorar, ela não chorar, né? Mas começou a ficar preocupada. Eu falei, calma, vamos por vez, né? Vamos assim, assim, assado. Eu falei, agora então a gente vai para um outro nível de tentar resolver. Então, eu vou fazendo esse acompanhamento com os clientes e tentando dar uma solução mais personalizada possível, porque tem aquelas perguntas básicas, tem aquelas dicas básicas, mas existem alguns casos que é muito difícil a gente identificar o erro mesmo e que tem que ser muito próximo esse contato. Pois é. Né?
E agora O, conseguiu, a gente resolveu todo o problema, tá dando tudo certo. é um exercício, né, Mas, assim, mas é um de observar. exercício. Acho que tem que ir observando muito, tem que ir muito na tentativa e erro e tentar entender ali a raiz do problema, né, quando dá alguma dificuldade. A, Mihing, eu acho. Perguntaram aqui sobre a terra, né? Acho que é uma pergunta boa também. Terra a gente não indica nunca colocar terra no miocárdio, até porque o que precisa é de uma fonte de carbono, né, para balancear a questão da umidade. A terra não tem necessidade de colocar no miocárdio. Você coloca depois no humus para usar na planta. O jornal, né, cara? Tinta do jornal, essa é uma boa pergunta também que perguntaram aqui. É, eu não sei a fundo, né? O que eu já ouvi falar muito lá no início foi o seguinte: evita ao máximo o jornal colorido, porque parece que os metais pesados que são usados na tinta têm a ver mais com as partes coloridas do jornal, mas depois eu ouvi falar que isso é uma prática mais antiga, que as tintas atuais do jornal não têm os metais pesados e que pode usar tudo. Então, e antigamente tinha mais classificado preto e branco do jornal, então hoje em dia ainda é mais difícil de achar parte preto e branco do jornal. Na Então, se você dúvida, for ver às vezes os eu coloco cursos aqui, de. mas Eu coloco. Se você for ver os cursos de minhocultura, um pessoal bem raiz, assim, do exterior, todo mundo usa jornal. No curso do minho. Opa, voltou, desculpa, meu celular precisou de. Tá sem bateria. No curso mesmo Minhobox, ele usa no começo para fazer a base. E daí eu solto uma reflexão bem estilo Karen para todo mundo, né? Para cá. Se fosse tão tóxico, se realmente tivessem metais pesados, nossos pais iam realmente passar 50, 60, 70 anos da vida deles folheando por horas e horas aquilo todos os dias. Tipo, gente, não é tão tóxico assim, não pode ser, porque minha mãe mexe aquilo, minha mãe fica horas no jornal. Minha mãe já estaria doente se realmente fosse tóxico, entendeu? Tipo, não. Mas eu pois acho é, que você tem que boa. usar com moderação. E o que você explicou da terra, eu faço uma analogia que, assim, as nossas minhoquinhas, as vermelhas, elas são muito chiques, elas gostam de melancia, de casca de banana. Que se a gente dá terra para ela, é tipo dar plástico para baleia. Vai encher a barriga, mas não vai nutrir, entendeu? Não funciona. Não é o que elas comem. Pois é, né? Assim, não tem necessidade, não é o que a minhoca precisa ali, né, cara? A Monique falou do rolinho de papel higiênico, né? Pode usar, é ótimo, mas é Eu difícil você amo. ter em quantidade, né? Haja rolinho para substituir a serragem. É mais um complemento ali, né? Ajuda no processo de compostagem. Teve um amigo que teve uma experiência bacana, assim. Bacana mais ou menos, né? Ele tinha um minhocário na sala de casa, começou a usar a folha seca, né? Aí pegou folha seca de um local que ele não se ligou, mas veio carrapato junto na folha seca. Daí pegou carrapato nele, na mulher dele, na casa. Foi o caos na casa dele. Ai, que Daí horror. a mulher dele proibiu folha seca no miocárdio, mandou ele tirar o miocárdio e tudo mais. Ele falou, não vou desistir do miocárdio, vou arrumar outro jeito do miocárdio. Que No caso, ele horror. começou a usar papel de pão, sabe? Que ele comprava pão todo dia naquele saco de papel pasta, começou a usar e funcionou super bem. Mas acaba que é mais uma alternativa, né? Eu acho que Então, vale. usar grama e folha seca, eu acho que é quando você já está num nível intermediário. Quando você já se acostumou a fazer a coleta de adubo umas 3 vezes, assim, você já está com uma intimidade com as minhocas. Porque daí, se vê algum problema, você consegue identificar de onde ele veio, né? Aquela tabela que você falou, dos alimentos cozidos, carnes, tal, eu também sempre falo pro pessoal, coloca no começo só o que é do verde, vai com moderação, tenha bom senso. A regra do bom senso é a regra 0 da compostagem. Tipo, tá escrito que pode colocar pão, né, na tabelinha. Gente, é o farelo de pão que sobra na tábua, não é para pegar um pão francês inteiro e colocar na composteira, entendeu? Bom senso. Pois é. Os cítricos vai pelo mesmo caminho também, né? Tem gente, mas não pode colocar os cítricos de jeito nenhum. Cara, a gente colocou várias vezes e já vi minhoca ali comendo o resíduo, virou humus, né? Mas a questão pô, fez um sucão de laranja, deu várias cascas de limão e tudo mais.
é certo de dar problema no miocárdio. Mas agora, se é um cítrico só, se é uma casca de laranja, cara, vai acabar sendo compostado, mas se exagerar que é o Que problema. é o Tem alguns problema, resíduos assim. que você não. Alguns resíduos vão colocar que com moderação até vai, mas vai pelo caminho do bom senso, né? E eu te perguntar outra coisa, e as larvas de mosca soldada, assim, acontece contigo de cliente falar das larvas, ou quem teve esse problema, como é que você, É coisa que de dica que tu época dá? também. Eu percebo que tem um boom de problema de larva depois do Natal e o Ano Novo, quando o pessoal viaja e a composteira fica ali, quem mora em casa, né? Fica numa lateral e pega uma chuva de vento no verão. Daí o cliente não viu, não cuidou, ficou tipo 10 dias chovendo. E daí acaba que umedece demais e começa a ter essas larvas e começa a ter a mosca soldado em volta. Eu relaciono muito com a umidade, a larva soldado. Então, de novo, falta da matéria seca. Pois é. Uma dica boa que eu não sei como é que você costuma indicar quando a pessoa tem esse problema, né? O que a gente indica é para de alimentar, coloca uma camadona de serragem e espera alguns dias ali, né? Depois de alguns dias você dá uma olhada se ainda tem larva, aí você volta a alimentar, né? Mas já aproveita aquela serragem que está ali e começa, em vez de adicionar mais serragem, você só vai enterrando ali o resíduo até Isso. voltar. Então, e essa questão da serragem que você falou tá muito certa, porque no começo, nas primeiras alimentações da caixa, a gente tem que pôr muita serragem para poder cobrir tudo. Quando a caixa já está meio cheia e você já tem uma quantidade de serragem boa, você não vai colocar aquela mesma quantidade, você não vai fazer uma lasanha, né? Você tira um pouco o excesso, põe e cobre de novo. Então, também tem que entender essa dinâmica da serragem. Porque senão as pessoas começam a querer fazer lasanha, só que como a camada de cima tem que ser muito grande, começa a ficar só serragem. Pois é, Isso, a Gabi também falou que tem a ver com o humus compactado no fundo. É um excesso de umidade porque tá faltando matéria seca. pois é. Na verdade, é bom até a gente falar, né? A larva da mosca soldada, ela é benéfica para o processo de compostagem, né? Tem até alguns modelinhos de composteiras que usam a larva como principal decompositor ali da matéria orgânica. O principal problema nos minhocários, né? É que ela sai do miocárdio e sai andando pela casa e tudo mais. Tem muita gente que tem nojo dela, né? Porque é uma larvona grande e Ah, é tem gente que se desagradável. incomoda. Mas é importante até falar que para o processo não vai ter, Ela é não vai ter um natural. problema muito grande. Mas é muito mais um Sim, indicador, ela né? não Assim, transmite doenças, né? pois é. É um bioindicador, eu E, uso muito essa palavra também. Tem que entender que os bichos eles aparecem, né? Tipo, o ecossistema desbalanceia, tá sempre indicando alguma coisa. Quando tem muito ácaro, né? Ficar com a tampa coberta dos bichinhos. Chega uma hora, se você não cuida da umidade, eles começam a cair para fora da composteira. Então, tipo, os ácaros fazem parte do processo, é normal, vai ter. Só é importante a gente ficar atento para não virar uma situação desagradável, porque é diferente quem tá com uma composteira, tipo, próximo do jardim e quem tá com a composteira dentro de um apartamento, né, no ambiente dentro de casa. E eu defendo que todo mundo poderia sim ter uma composteira dentro de casa, no meio da sala. dá para fazer, dá para fazer. Eu acho que a questão é isso, né? Assim, tem que dedicar, tem que estar disposto a investir atenção, né, no processo e até pegar o jeito e tudo Sim. mais. Mas depois que pegou o jeito, você pode ter na sala de casa que flui super bem, né? Ah, e eu não sei Cara, você, mas quando eu comecei a estudar a compostagem, tipo, o primeiro método que eu conheci foi a compostagem com minhocas aqui no Brasil, porque ela realmente se adequa muito para o nosso clima. A gente tem uma abundância de frutas, legumes e verduras, então o nosso problema principal de resíduo orgânico é realmente o FLV, né, que a gente chama. Então, uhum. o minhocário, ele se dá muito bem na nossa sociedade, digamos assim. Mas existem outras tecnologias, existem outros métodos, né?
o que você faz no ciclo, né, que é a composteira termofílica, aquela composteira maior, dá para fazer em casa, no jardim, mas é que às vezes o resíduo só de uma família fica meio devagar, então comunitárias. Conheci esse ano mais a fundo o Bokashi e o Takakura, que são outros métodos, e o que eu mais gostei desses métodos é que, tipo, às vezes para uma família não vai dar certo o minhocário, mas o Bokashi vai dar. Né? Às vezes cada um tem uma particularidade. Eu relaciono muito a compostagem com fazer pão. Que tipo, tem uma receita básica, né, que você falou no começo, da termofílica, ela vai tender a aumentar a temperatura, né, como se fosse receita de pão, farinha e água. Mas tem as outras receitas, pão de batata, pão de cenoura, com ervas. Tem outros tipos de compostagem que vão ter pequenas diferenças, né? Mas que você também tem que seguir uma receita, não é para misturar tudo e achar que vai dar tudo certo, não dá, né? Tem gente que pergunta para mim muito se o minhocário, a pessoa comprou a composteira da Umi e não deu certo porque ela mora num lugar muito quente, ela viaja, ficou numa casa de campo, não deu certo. Daí ela viu o meu vídeo, ela fala, posso fazer no minhocário, né, naquele equipamento? Não, porque é um processo diferente. No minhocário a gente tem ventilação, o bokashi é sem. Então, tem regrinhas, né, métodos diferentes que podem se adequar melhor. E eu acho muito legal, porque eu não conhecia isso antes. Eu pesquisava muito e eu não encontrava essas informações. Então, quem tem nojo de minhoca, pode contratar o ciclo orgânico. Ou se não tiver um ciclo orgânico na sua cidade, procure outros métodos, né? Pois é, o que não falta é solução, né? Assim, eu acho que tem várias metodologias de compostagem. Eu acho importante falar assim, né? Compostagem precisa ser aeróbica, né? Existem alguns métodos de vários métodos de decomposição da matéria orgânica, né? O importante, acho que é encontrar aquele que vai se adequar melhor ao teu dia a dia. Acho que as minhocas têm as suas vantagens, acho que tem que encaixar, né, para a tua realidade, para o teu dia a dia, para o local que você mora, e tem que fazer sentido, né, assim, o que a gente já viu, eu acho que o mais bacana é que quando você começa a fazer compostagem, né, começa a ter uma outra relação com os resíduos e principalmente com os teus hábitos alimentares, que é incrível, né, o processo de transformação. E é certo que você vai encontrar algum método que funcione melhor para você. A gente teve uma cliente que veio comprar minhocário com a gente pouco tempo atrás e você vê como que é maneiro, né? Ela trouxe os filhos para conhecerem, entenderem como é que funcionam as minhocas, e aí as crianças ficaram amarradonas, colocaram nome nas minhocas e tudo mais, e ajudando a separar as minhocas e tal. Aí no dia, a gente tinha alimentado um dia anterior com um resíduo de alface de um hortifruti próximo da gente, né? Aí a criança amarradona, caraca, muito maneiro que a minhoca comia alface. Falou assim, ô mãe, a partir de agora a gente só vai comer alface, tá? Tipo, para o resíduo que sobra dele servir para minhoca e por aí vai. Então, tu vê como é a maneira, como que a gente começa a mudar essa relação com o descarte, com o resíduo. E daí, independente do método que você opte, né, acho que essa reflexão, né, e essa mudança de relação, ela é inevitável, né? Acho que esse é o grande barato. Não, isso que você falou das crianças, eu vou só falar uma coisa para fechar. Tem um post no meu Instagram que é um desenho de uma menina que ela fez a casinha dela e tem a composteira do lado e tem uma mensagem da mãe que ela me encaminhou e falou: olha como a minha filha desenha a casa agora, né? Tem a casa e tem a composteira. E eu Muito fico falando assim, o maneiro. meu sonho é que no futuro todas as crianças vão desenhar a casa assim. E essa cliente, ela foi a minha primeira cliente de todas, né, de comprar composteira. E a filha dela não comia nada de fruta, legumes e verduras. Nada. Era aquela criança difícil para comer, que, nossa, não gostava de nada. Meu, essa criança agora planta tomate, planta morango, ela come tudo. E ela desenha a casa com as minhoquinhas do lado, porque ela já assimilou isso para dentro de si. Então, tipo, a gente tem várias dificuldades no nosso trabalho, né? Mas tem um retorno que é muito grande, assim, não se mede.
Pois é, acho que esse é o maior barato de trabalhar com minhocas e trabalhar com compostagem. Eu acho que é a mudança que proporciona no olhar com relação aos resíduos, né? Eu acho que são essas pequenas coisas que motivam e que engajam a gente nessa. E é isso, assim, a gente fala para quem tem criança em casa, a criança que tem que cuidar do miocárdio, porque são os que cuidam melhores, né? Assim, os miocárdios cuidados por crianças são os que funcionam perfeitos, né? Porque acho que justamente criança não tem aquela ansiedade de ver o processo logo acontecendo e aí vai de pouquinho em E pouquinho, é vai muito legal observando ali o você processo. compartilhar, né? Pois é, com certeza, né? Compartilhar tarefa com a criança, tipo, é uma geração diferente Mas, da nossa, né? Eu acho que e a gente, é a nossa geração que também está transformando muito, porque eu já escutei da minha mãe, a gente não consegue educar os adultos, os nossos pais, é muito difícil, mas a gente consegue educar e o que tem para baixo. pois é, sem dúvida. E acaba que são os que mais influenciam os adultos, né? Chegar em casa, a criança querendo minhoca e compostando tudo mais, é certo que vai estar influenciando os pais, né? Só uma que eu Sim. lembrei agora, assim, que eu acho que é incrível na história de criança, né? Aqui no Rio tem o Manfred, não sei se você conheceu ele, que é um minhocultor alemão, que já cultiva as minhocas aí há bastante tempo. Conhece? Conhece ele ou não? Não. Como que chama? Não. Manfred, o Manfred, lá da Pedra de Guaratiba. Ele tem um sítio, cria minhoca há mó tempão. E ele faz aqui no Rio um trabalho de ir nas escolas e tudo mais, levar as minhocas há bastante tempo. E aí teve o que ele sempre faz toda vez antes de ir na oficina, ele compra, sabe aquele saco de bala de formato de minhoca, aquelas jujubas de minhoca, aquelas balas da Fini. Então ele sempre compra e leva para as oficinas dele. Aí chegou, minhocada, garotada, vim trazer as minhocas para vocês, vou ensinar e tudo mais. E no final da nossa aula a gente vai comer minhocas. A gente vai fazer patê de minhocas, hambúrguer de minhocas, tá? Só que com um jeito alemão dele falando. Aí as crianças falam assim, não, tio, não, não, tenho alergia, tio, não posso comer minhocas. Aí o outro, não, não, tio, minha mãe não deixa comer as minhocas, não tem como... Aquela gritaria na sala e tudo mais. Ele, não, beleza, não tem problema, vai ficar só pra mim. Aí começa a tirar aquela jujuba de minhoca e comer a jujuba de minhoca. Aí a criança, não, tio, essa minhoca aí eu posso, essa aí eu quero, essa aí eu quero. Aí as crianças todas correndo e tudo mais. E criança, assim, quando você mostra o minhocário, fica todo mundo assim, olhando, com receio, tipo assim, ah, não, que nojo. Assim, quando o primeiro bota a mão, encosta e pega no minhocário, aí todo mundo vem junto para ver e começa. Então, eu acho mó É barato, muito assim, legal. a forma como criança enxerga o processo da compostagem é mó barato mesmo. E eu acho que é tendência. E eu falei que a gente não consegue educar os mais velhos, né? Mas assim, existem sempre as suas exceções. Porque eu tenho alguns idosos compostando e que são, tipo, um amor também. Eles têm horta, eles, tipo, são incríveis, né? Então, na verdade, a gente trabalha com todas as idades. Eu sinto que a idade da geração dos meus pais é a geração mais difícil, é a que eu menos trabalho. Pois é, aqui no ciclo a gente tem um pouco de tudo, né? Assim, acho que tem desde o pessoal mais jovem ao pessoal mais velho. O que a gente vê em comum, né, é o pessoal que é jovem de espírito, né? Assim, cara, que tem uma esperança, que acredita mesmo, que está disposto a embarcar na ideia, independente da idade, né? Então tem desde o pessoal mais velho, mas que super compra a causa, que separa no baldinho, que tem minhocário, às vezes tem um minhocário e tem um baldinho em casa, que divulga para vizinho, que leva para o condomínio, até o pessoal mais jovem, até criança levando baldinho e tudo mais. Mas é isso, né? Assim, eu acho que com as gerações mais antigas é mais difícil o trabalho, sem dúvida. Tem uma pergunta para você. Vocês fazem também serviço de coleta de poda? Vamos supor, alguém que mora em casa e que gera muita poda. Vocês também pegam? E a gente também pega poda, folha Legal. seca. A gente só não pega galho, né? Assim, então, poda menor, né? Assim, tem uma trepadeira aqui em casa, eu fiz a poda dela. Cortei a grama daqui de casa, folha seca. Os galhos menorzinhos a gente coleta assim. Agora,
tronco, né, Não galho aquela maior, É, a gente não tem triturador para processar. mas o triturador de galho pequeno vocês têm? Não, não Também temos. não? Não, não temos. A gente tem uma parceria aqui com a Light, né, que é a empresa de energia elétrica daqui do Rio, e eles têm um triturador no caminhão deles, que aí eles trituram o... É um projeto piloto, mas eu acho que tem tudo para expandir. Eu Aí amo em esse São Paulo caminhão. tem a Eletropaulo, tem a Sim. mesmo projeto, né? E a Conlurb também tem. Aí eles já mandam pra gente triturado. Eu sou formada em engenharia civil e tem uma parte que é de transportes e tal, né? A gente vê um pouco o maquinário disso. E quando eu ia nas feiras Expo Waste, essas feiras de resíduos que tem aqui em São Paulo, e eu conversava com o pessoal dos caminhões, eu sempre pirei nesse caminhão com um triturador de poda. Tipo, meu sonho de consumo, sabe? Maneiro, maneiro. Foi irado, Luana. É, cara, é isso, assim, eu queria mais uma vez te agradecer aí por ter aceitado o convite, né, e pela disposição aí de estar trocando essa ideia. Eu vou salvar a live, então, se alguém ficou com dúvida, depois quiser rever alguma coisa. E é isso, dizer que tô à disposição aí, no que precisar, a gente está à disposição para somar aí pela compostagem. E eu que agradeço o convite, admiro muito, muito o seu trabalho. Acho que, nossa, é uma inspiração para o Brasil inteiro, que a gente tenha mais ciclos orgânicos, né? Tipo, semelhantes, fazendo isso pelo Brasil todo, que a gente consiga vencer a burocracia para ter isso realmente, Sim, né? Que acho que a gente, só para as pessoas que estão vendo, saberem que não é fácil isso que o Lucas faz, sim. não dá para fazer em qualquer lugar, né? Foram muitos desafios. E sobre a compostagem doméstica, me sigam, né? Vejam o meu conteúdo, eu falo só sobre isso. Eu vendo a composteira Umi, que é a mesma que o Lucas também vende, o Ciclo vende aí no Rio de Janeiro, então se é do Rio de Janeiro, compra aí com o Lucas. Não quero ficar enviando para o Rio de Janeiro, não. Vamos economizar Boa. frete, né? Mas se você for aqui do estado de São Paulo, compra comigo. Compra com a Se quiser Luana. saber de outros métodos também. E vamos somar, né? Pois é, com certeza. E é isso, né? Estamos aí para somar e para multiplicar, né? Quanto mais gente fazendo compostagem, criando as minhocas, acho que esse é o objetivo. E é Mas isso. é isso. Obrigada, brigadíssima mesmo, Valeu. Lucas. Obrigada, Maravilha. pessoal. Se Brigadão, tiver Luana. ficado alguma pergunta, manda depois pra gente. Eu deixei uma caixinha no meu Instagram, acho que o Lucas também, não A sei. gente Mas também. depois eu tento responder se alguma coisa ficou em branco. Maravilha. Eu dei uma olhada antes da live, acho que a maioria que a gente respondeu aqui. Mas se vier alguma depois também, a gente responde lá. Maravilha, Luana. Faz assim, ô Lucas, deixa eu te pedir uma coisa. Tenta tirar os comentários e daí a gente tirar um print de tela bonitinho. Tá. Vixe, como é que eu faço isso? Tem algum lugar que você vai clicar para desativar os comentários. Só pra gente tirar uma fotinho. Achei. Boa. Eu Quer sou... tirar com o minhocárdio? Aê! Ah, não. Mas e como que a gente vai tirar e apertar? Vai, peraí. Um, Eu dois, acho que eu três. consigo com uma mão Eu vou aqui. tirar uma, você tira Consegue uma. aí? Um, dois, Tá. três e... Sou eu pra tirar? Tirei algumas, vai, Aí. tira mais. Boa, eu não consigo aqui não. Tá tranquilo. Eu acho. Depois você me manda, tá certo. Valeu, Luana. Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau. Valeu.